Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre áreas do direito internacional. Nós entrevistamos um advogado que compartilha detalhes, vários insights sobre oportunidades de negócio para advogados que estão inclusive no Brasil e que falam inglês fluente, né? De, por exemplo, questões relacionadas a tributos, questões relacionadas a visto, relacionadas a áreas criminais. Ele conta sobre detalhes, inclusive ele dá casos, ele conta casos pra gente de pessoas fora do país que acabam tendo que contratar aqui algum advogado especialista e as oportunidades que tem e que faltam pessoas se posicionando, faltam advogados se posicionando como especialistas no direito internacional, por conhecerem o direito de outros países. Tá recheado de bons insights esse corte, tenho certeza que você vai gostar. Lembrando a você que este é um corte do podcast que nós gravamos semanalmente aqui com várias feras do direito, e neste podcast nós falamos com o Claudio Honora Giberti, mais conhecido como Giba. Ele tem especialização em direito tributário, aduaneira, especialista no direito militar e atua em diversas frentes. Ele compartilha alguns insights sobre, por exemplo, áreas do direito para atuar, áreas do direito mais bem remuneradas na visão dele e principalmente alguns nichos, algumas áreas pouco exploradas do direito, em especial destacando a área do direito internacional. Então já vou te sugerir, vou deixar o link para você aqui em cima. Caso você queira ver o episódio na íntegra depois deste corte, recomendo, você vai gostar bastante do conteúdo. Mas vamos entrar com força nas áreas do direito internacional. Inclusive tem muita gente procurando, viu? Tem muito advogado procurando no YouTube, então foi uma das pautas que eu trouxe, porque eu sei que você tem bastante experiência. Eu vou dar um contexto aqui para você que está chegando agora para entender um pouquinho. O Giba ele atuou como secretário da Divisão Internacional de Polícia por praticamente 5 anos, né? Então ele tem um pezinho nos Estados Unidos, pelo que eu sei, ele gosta muito dos americanos, meio lá, meio cá, né? E ele vai contar pra gente... Tem uma penthouse em Manhattan, não entendi essa parte. Quero abrir. Tem um pezinho em Nova York ali que você está convidado para ir lá quando tiver... Por que ele falou casa em Malibu? E aí ele vai contar um pouquinho pra gente das oportunidades do direito internacional. Mas agora uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria que você compartilhasse, é o seguinte, que você sempre destaca que você, por falar várias línguas, começou a ficar meio curioso com o direito internacional. Então a questão da polícia com falar outras línguas, o direito internacional foi uma combinação, você teve oportunidades, certo? Agora, e as outras áreas do direito internacional? Por quê? Né? Como é que você chegou lá? O que você pode compartilhar de oportunidade sobre essa área aí? O que acontece, né? E aí entra mais uma recomendação, né? Falar uma língua estrangeira é muito importante, sabe? Se puder falar 2, 3, eu estou estudando agora francês e árabe, né? Caramba, ao mesmo tempo. Estou estudando. Louca. Então, o que acontece? Eu falo inglês e espanhol, né? Com bastante tranquilidade. Em inglês, inclusive, tenho curso montado, faço interpretação simultânea, faço interpretação consecutiva. Então, assim, falar uma língua estrangeira é importante. Hoje, assim, né, eu recomendaria inglês e mandarim, sabe? Seriam as duas áreas que eu falasse, se você tiver uma pessoa que fale inglês e mandarim, que é a língua falada na China, eu diria que você é super qualificado. E claro, o que você puder acrescentar é bom. Então, como eu sempre gostei dessa parte de língua, isso me deu uma amplitude. Porque uma língua é uma expressão cultural. É uma das expressões culturais de um determinado povo. E daí isso que eu brinco com os meus alunos que vão querer fazer inglês. O cara vem querer fazer inglês, mas ele é anticapitalista. Escuta, mas como é que eu vou te ensinar inglês? Como é que você vai ter tesão para estudar muito inglês se você odeia os Estados Unidos? Se você é o coração do capitalismo? Cadê a motivação? Cadê a motivação? Porque é uma expressão cultural. Não, mas daí é uma exceção, né? Não é bem assim. Também só de capitalista tem outras questões. Né? Então, daí, porque o que acontece? Hoje o inglês, ele ainda é uma língua extremamente difundida. Sabe? Extremamente difundida. Os contratos internacionais com que nós atuamos são feitos em inglês. Então você tem sim essa questão da língua como um fator primordial para quem quer mexer com direito internacional. E eu digo para vocês assim com muita tranquilidade, não existem muitos profissionais qualificados nessa área falando apenas sobre o aspecto da língua. Tá? Eu participei de uma reunião faz 15 dias mais ou menos, uma pessoa me procurou que precisava que participasse de uma reunião. Essa reunião era uma reunião que envolvia uma negociação internacional com o pessoal aqui de uns empresários de Santa Catarina e um pessoal de Singapura e da China e do Catar. Caramba, que nem vou perguntar o que vocês estavam aprontando, né? Era uma negociação. Do Singapura, o chinês, no caso do Catar, era uma negociação na faixa dos 150 milhões de dólares. O volume ali da negociação. E daí eu perguntei para essa pessoa, falei assim,
então, mas o pessoal, esses empresários de Santa Catarina e tal, não, vai estar o jurídico deles. Ele fala inglês? Não, ele fala inglês. Então tá bom. Aí, porque eu estou atendendo ela, porque ela está intermediando a negociação e ela quer que eu atenda a questão do contrato com a empresa de Singapura com ela. Qual que vai ser a comissão dela e como que vai ser esse processamento. Ela quer que eu atenda o contrato dela, mas ela queria que eu participasse dessa reunião. Ela está intermediando essa contratação. E daí ela me falou, o pessoal disse, tudo bem então. Aí, no horário lá marcado, estávamos lá na reunião. Eis que começa a reunião, o pessoal de Singapura usando Incoterms, que era para entrega do material, usando que são cláusulas específicas de contratos de comércio exterior, falando inglês, algumas situações, e eu via que o pessoal de Santa Catarina mudo. Não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Tanto que chegou uma hora e eu falei assim, você está entendendo o que ele está falando? Ele falou, não sei o que. Ele falou é inglês, não é que ele está falando? Tal. Aí ele foi tentar falar um pouco, daqui a pouco eu vi que ele não sabia eu entendia o que ele estava querendo falar, porque eu falo português, então eu sabia o que ele queria falar, mas eu vi que isso não estava sendo representado em inglês. Então, na verdade, era uma vergonha o que esse rapaz estava fazendo lá, sabe? Aí eu tive que interceder e funcionar também como intérprete, né? Porque uma coisa é eu trabalhar como intérprete, outra coisa é eu ser advogado. Ali ficou mais caro os honorários, né? Aí dobrou o serviço, mesma hora e dobrado. Então, porque eu tive que... Então, por que eu tô falando isso? Porque existem muitas pessoas que falam inglês, mas não falam. E isso é uma coisa que é o seguinte, não falam nem para não passar fome. Muito menos para você participar de uma reunião de negociação internacional. Também tem uma grande diferença entre o inglês e o business English, né? Que sim, tem uma outra área. Uma negociação internacional é outra questão, né? Então, o que acontece? A gente vê assim que as pessoas não... Então, a minha recomendação, ainda que hoje existam várias tecnologias que façam interpretações, que façam traduções, etc., mas eu acho que nunca vai sair da moda você estar preparado falando outras línguas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nisso aí, dentro desse ponto. Você tocou num ponto legal. O cara pode ser um advogado especialista, por exemplo, apenas em negociações, em auxiliar negociações internacionais, né, por dominar a língua, o English business aqui, né, literalmente. Ele pode se tornar, ele pode se posicionar. Você acha que tem mercado só para isso? Tem. Sem advogar especificamente, mas você só cobro por hora. Então eu cobro por hora, vou participar da sua reunião, certo? 1 hora vai custar $500 aqui, mas eu consigo te colocar numa situação extremamente tranquila. Não preciso executar depois, mas posso só fazer isso. Você acha que tem oportunidade nisso? Tem oportunidade, mas como eu disse, você precisa se qualificar e começar a ser conhecido e começar a prestar serviços para que uma pessoa comece a recomendar você. Você comece a se tornar conhecido. Por quê? Porque negociações internacionais não são negociações de R$500, né? São negociações de alto valor. Então você tem que ter uma qualificação para a pessoa poder sentir a confiança. Depois que você presta o serviço, aí a pessoa fala, poxa, mas você é bom, você é muito bom. Então você começa então existe sim a parte de contratos internacionais, existem muito mercado e, como eu disse, não existem profissionais qualificados. Isso eu estou falando só do ponto de vista de falar uma língua estrangeira. Ainda não falei do ponto de vista técnico, né? Sim. Porque daí, do ponto de vista técnico, a parte de estudar contratos internacionais, estudar cláusulas internacionais, estudar sistemas, às vezes, de outros países, né? Como é que funciona, como é que não funciona, para você compreender uma questão cultural de negociação e você poder se colocar nessa condição enquanto advogado do teu cliente para assessorá-lo da melhor forma possível, porque isso é uma outra situação importante. Nós temos que saber lidar com a nossa cultura enquanto brasileiros, né? Nós temos alguns problemas, às vezes, e não estou aqui querendo generalizar, tá? Então não me entendam mal. Mas assim, nós temos um problema que para mim é uma questão de hábito, mas é cultural, um problema com o horário, né? Então nós temos uma tendência, às vezes, de atrasar. Nossa, eu conheço uma pessoa que tem essa tendência aí. Um cara muito próximo. Então, assim, muito próximo isso muito não pode próximo, acontecer. assim, no cenário internacional, isso é inadmissível. Isso é uma falta de respeito que a pessoa nem faz a reunião. Se você atrasar 5 minutos, você não é mais recebido. Sim.
Então, essa é uma questão importante, sim, como eu disse, não estou generalizando, mas... É um detalhe simples, né, que faz toda a diferença. É um detalhe simples, né? Então, você tem que ter essa parte cultural. Mas aqui é aceitável, assim, às vezes, né? Mas você pega uma cultura asiática, não é aceitável. Não, e outra, cultura americana você sabe se portar na reunião, né? Porque a gente sabe, eu já tive contato com um chinês em algumas negociações e, assim, se você não sentar na frente dele e cortejar e se interessar e conhecer da cultura e perguntar... e depois, no final, você falar de negócio, você queima o negócio. Exatamente. Você não pode chegar e botar o contrato na mesa e falar, vamos analisar o contrato. Você já perdeu o contrato no primeiro minuto ali, né? Então, tem que entender a cultura para poder fazer essa negociação. Não adianta só ser bom advogado e falar inglês, né? Exatamente. O small talk, né? O small talk é exatamente isso. É você fazer essa quebra de gelo, né? Inicial, claro, depende muito com quem você está lidando realmente, né? Você pega os chineses, por exemplo, é importante você ter uma quebrinha de gelo. Você pega, às vezes, os americanos eles são muito preocupados com a pauta. Então, eles não são muito, assim, de ficar, sabe, eles são bem objetivos. Então, você marcou um horário, é o horário, vamos decidir, é isso, discute isso daqui tá a pauta, tal, discutimos e beleza. Então, você tem que ter essa preocupação cultural, assim, de saber lidar com esse pessoal. Então, você tem que ter uma postura técnica, madura, austera, ao mesmo tempo não pode ser robotizado, não pode ser agressivo, né? Isso é uma coisa da língua inglesa, até a minha mulher brinca comigo, porque eu sou extremamente sincero, assim, sabe? Eu sou muito objetivo. Então, você vem falar um negócio, não, obrigado, ou sim, ou não. Eu não fico muito dando... Isso é uma coisa cultural que nós temos também, né? Se o cara te oferece dobradinha, daí você não gosta de dobradinha, só que você não fala pra ele, obrigado, eu não gosto de dobradinha. Você fala, não, agora eu já comi, E o americano, não, ele é gentil, mas ele é objetivo. Então, você pergunta uma coisa, responda aquilo para ele. Não queira florear o negócio, porque você não vai passar uma boa imagem. Né? Então, esses são todos aspectos... E são culturas bem diferentes, né? São culturas bem diferentes. Você está na mesa, você tem que entender Então, são todos aspectos importantes para quem quer atuar na área de direito internacional. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que é interessante explorar você numa coisa até um pouco mais complexa, né? Porque eu sei que você tem bastante bagagem para falar. Como é que se divide o direito internacional em relação ao Brasil? Deixa eu dar um contexto para ficar mais fácil, né? Me refiro às áreas, tá? Tem a questão, assim, do pouco que eu conheço, a questão do visto, tem as relações comerciais, que você falou um pouco de contrato, tem a área aduaneira, que você é especialista, tem a área de impostos, né? Então, como é que se divide? Dá uma noção, porque a pessoa que está procurando áreas de direito internacional está tentando entender quais são as possibilidades. E aí, o que eu tento perceber? Assim, eu faço bem à frente do advogado que não entende tanto das possibilidades. Né? Se fosse para você pincelar, você trouxe aqui uma historiazinha, por exemplo, do criminal. Então, você tem várias possibilidades. Conta um pouquinho dessas possibilidades que existem para a gente dar um pouco de contexto, tentar fazer com que ele se enxergue. Pô, gostei dessa daqui, essa aqui me interessa bastante. Olha, o direito internacional é maravilhoso, maravilhoso. Vou dizer, assim, primeiro, duas grandes áreas do direito internacional. Dois grandes sub-ramos do direito internacional. Direito internacional público e direito internacional privado. O direito internacional público, ele cuida das relações entre estados soberanos. As pessoas chamam de países, né? Então, entre os países, entre os estados soberanos, cuida da relação. Então, você vai entrar aí com organizações internacionais, como o ONU, como o OTAN, como o OEA. Então, você tem uma atuação mais voltada para organizações. E vai trabalhar como assessoria, como consultor, como assessor, seriam mais ou menos essas áreas. Esse é um aspecto, mas daí a pessoa talvez tenha que estar com um pouco mais de disposição na vida dela para talvez mudar para outros estados, para trabalhar em situações humanitárias, se for alguma organização internacional. Então ele tem que estar mais ou menos com essa disposição. Quem é casado, tem filho, isso pode ser um dificultador. Daí, na parte de direito internacional privado, todas as coisas envolvendo a pessoa, né, que pode ser do estrangeiro, ou pode ser, inclusive, do próprio nacional, mas voltado para um outro país. Então, você até abordou isso agora há pouco, questão de imigração. Então, você pode ter, sim, uma atuação com foco na imigração de estrangeiros no território nacional. Né? Tem que conhecer a lei de imigração, como que funciona a cidadania, para várias formas de aquisição de cidadania, conhecer a tramitação na Polícia Federal dessas situações. E você pode montar uma consultoria jurídica especializada em imigração, regularização, extradição e outros processos semelhantes voltados para estrangeiro no território nacional. Isso pode ser uma área de atuação bastante interessante. E não tem muito
E não vai ser uma advocacia do contencioso, que a gente chama, de ficar ajuizando ações. Sim. Né? Vai ser uma advocacia voltada para esse essa área por si só, né, do processo de visto, que tem aquela questão de você investir no país e conseguir o visto. Sim, a quantidade, as variações são muito amplas. Né? Aí ele pode atuar também o contrário. Ele pode estabelecer uma parceria com o escritório de imigração em outro país e atuar aqui pegando os clientes brasileiros que querem imigrar para Portugal, para Itália, para Espanha, para os Estados Unidos, para Inglaterra, e ele então fazer essa consultoria também de imigração, regularização, etc., voltado para brasileiros que querem imigrar para outros países. Isso é outro nicho dentro do direito internacional. Cara, é muito louco isso. Uma vez um amigo pediu uma indicação de advogado para... Ele atendia a Câmara de Comércio Coreia do Sul, Brasil. E daí eu levei lá para minha advogada, a história da minha família, e basicamente o que ele precisava era fazer um programa de trazer os jovens sul-coreanos para cá para não precisarem fazer o exercício militar obrigatório no país deles. Uhum. Então que eles tinham que investir um valor aqui, porque daí você tinha alguma lei lá deles que você podia não servir o militar se você estivesse trabalhando ou estudando num país por tanto tempo fora. Então, olha as oportunidades, né? Excelente, então, excelente. Eu adoro todas essas coisas assim que envolvem essas coisas internacionais. Para mim, eu atuo nelas e acho maravilhoso. Então, essa é mais um espectro do direito internacional também, essa parte de imigração, regularização, esse contato com estrangeiros para o território e também do brasileiro para fora. Porque aqui no Brasil você tem que servir lá e se tá tudo certo, você vai embora, né? Senão é obrigatório ficar mais, né, no serviço militar. Você diz aonde? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o homem, quando ele faz 18 anos, ele tem que se alistar e tem que prestar o serviço, que dá mais ou menos 10 meses, 12 meses. Mas ele pode ser liberado, né? Porque ele pode ser dispensado do serviço. Quais hipóteses que ele pode ser dispensado? Ele pode ser dispensado por excesso, por exemplo, né? Então ele recebe daí ele não recebe uma reservista, ele recebe um CDI, que é um certificado de dispensa de incorporação. Ele se alistou, passou por um processo de seleção, mas ele foi dispensado. E isso acontece na maioria das pessoas. Na verdade, não são muitos que acabam sendo selecionados para servir. Daí existem alguns aspectos, às vezes, que ele pode dizer, questões religiosas ou princípios filosóficos, que ele pode ter uma situação alternativa de prestação de serviço militar, mas ele tem que se alistar. Depois disso, ele está resolvido. Ele está, em termos de obrigação dele com o Brasil, ele está resolvido. Mas eu faço só um comentário rápido, que eu lembro que nesse caso da Coreia do Sul, posso errar no número com certeza, mas era tipo 5 anos. Ou 4 anos que o jovem precisava ficar ao longo, era até tipo 30 anos de idade, ele tinha que ter ficado pelo menos 3 ou 4 ou 5 anos. Nossa, bastante, dentro do exército. Então, por isso que eles sempre buscavam alternativas em outros países para achar as brechas para não precisar servir, as famílias, né? Você vê que interessante isso, né? Então, existem, assim, essa parte... Uma baita oportunidade, né? Aí, claro, você tem a parte de atendimentos internacionais de estrangeiros. Vou dar exemplos. Situações envolvendo direito de família internacional. Então você tem, esses dias me procurou uma pessoa de Londrina, olha que interessante esse caso. Ela quer ajuizar uma ação de pensão alimentícia, quer cobrar pensão alimentícia. Casada com um italiano, as filhas aqui, e o italiano voltou para a Itália. E tem que cobrar dele, né? E daí tem uma forma de fazer isso. Existe um Ministério da Justiça, um departamento responsável por essa questão. Tem toda uma sistemática para essa questão. Ele achou que tinha se livrado. Ele achou que tinha se livrado. Espertão, voltei para a Itália. Então você cuida dessa parte. Você pega situações, por exemplo, de sequestro internacional de crianças. A gente viu aí, faz eu acho que uns 5 anos. Acho que o Yuri não tinha nem nascido também. Não, 5 anos eu estava na mamadeira. Eu estava na mamadeira dos Estados Unidos. O pai... americano, a mãe brasileira. A mãe veio para cá, morava nos Estados Unidos. A mãe deu lá uma enganada no pai e veio com essa criança para o Brasil. Ficou morando na casa da avó, não sei se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. A mãe sofreu um acidente e morreu. Caramba. E daí a criança ficou com a avó. Aí houve então uma ação, o pai já estava com uma ação de sequestro internacional contra a mãe. Mas daí, então, criou muito mais força, né? A situação dele falar, escute, mas o filho é meu, né? Ele tem que ficar comigo, ele não pode ficar com a avó.
E daí, então, depois de alguns anos, essa criança voltou para os Estados Unidos, já adolescente, voltou para os Estados Unidos. Eu não lembro agora o nome do menino, passou em tudo quanto é órgão de imprensa aí, fantástico e tudo. Esse caso, esse é um caso de direito internacional. Muito legal. Entendeu? Nossa, tem muita área, né? Tem muita porque você vai representar os interesses de um estrangeiro aqui. Muito né? legal. Então, veja, né? Direito de família, área internacional, legal. parte de imigração. Falamos agora, recentemente, uma cliente me procurou. A filha dela, pelo que tudo indica, está presa por tráfico de drogas em Dubai. Caraca. Tá? Então, não parece nada legal me isso. deu as informações, tudo. Então, é uma parte criminal internacional. Que o que vai acontecer nesse caso? Naturalmente, a atuação do advogado aqui, ela não me contratou ainda, a gente está ainda em negociação, mas qual que vai ser a nossa atuação? Nossa atuação vai ser fazer o contato com o escritório de advocacia que vai ter que atuar lá, cuidar dos interesses dela lá, então são reuniões em inglês, talvez tenha que viajar para Dubai para ter reunião presencial, para acompanhar julgamento, etc., processamento. Então você vai atuar não como um advogado do contencioso fazendo uma defesa criminal, mas sim trabalhando com essa questão do direito criminal na faixa internacional, direitos humanos, etc. Porque, por exemplo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, né? Dubai é um dos Emirados, você tem pena de morte ou pena de prisão perpétua. Então, quer dizer, são sistemas... muçulmano é outra brincadeira. Então, você tem outras questões assim envolvidas, que pode ter até uma questão de direitos humanos, se for o caso, etc. Então, você tem uma atuação que na área de direito internacional, que vai poder transcrever o que está acontecendo naquele sistema para as pessoas que estão aqui no Brasil, para o próprio cliente que está lá. Então, é uma atuação muito tem interessante. aquele caso... Diverge bastante, né? Do tradicional criminal, totalmente, né? Muito bom. Aquele diferente. caso emblemático que tá rolando ainda, que é aquele funcionário de um jogador, eu não lembro qual que era o jogador, mas vocês vão lembrar, que tá preso lá na Rússia, que levou um remédio que no Brasil é legal. Perfeito. Né? Uhum. Ele levou um remédio que no Brasil é legalizado pra mulher ou pro próprio jogador lá. E chegando lá, foi preso no aeroporto e já tá há bons anos lá, 2, 3, 5 anos, sei lá, preso e não consegue resolver. O governo federal intervindo e tudo mais, né? E a família desse jogador ainda fala que não tem nada a ver com o assunto, sim, né? Sim, exatamente. Essa questão de remédios, medicações, nós sempre recomendamos. Olha, você toma uma medicação aqui, então você vai ter que fazer uma receita em inglês, pelo menos, e nós temos que fazer uma verificação prévia se esse medicamento não é proibido no outro país, porque isso entra em tráfico internacional de entorpecentes. Então é tráfico. Você entra... A minha avó uma vez parada no aeroporto nos Estados Unidos com erva mate. Cara, pensa a conversa que os caras tiveram com ela, com a velhinha, coitada. E ela não entendia bem parecida nada, com cara. maconha, né? Eu já te falei essa história? Cara, não, acho que não. Parou assim, e aquele potinho todo embalado, a vácuo, né, e tudo mais. Cara, altos papos ali com o cara pra poder liberar ela. Não, erva mate. Se você gostou deste vídeo, certamente você vai gostar de outros 2 vídeos que eu quero te recomendar. Mas antes disso, não esquece, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, a sua dica, a sua crítica, a sua dúvida, enfim, é sempre bom saber se está fazendo sentido para você, se está sendo útil, porque a gente grava semanalmente, sempre traz conteúdo atualizado. Então ativa o sininho que fica mais fácil de você saber quando a gente trouxer conteúdos como este. Agora, 2 vídeos super especiais, um deles é sobre Growth Marketing Jurídico. Olha que ideia bacana, são várias estratégias diferentes do tradicional compra de palavra-chave, impulsionamento em redes sociais, que poucos advogados aplicam, a gente conta nesse vídeo, está muito bacana. E o segundo é quanto ganha um advogado, né, o salário médio por atuação, enfim. Tá um vídeo bastante completo sobre este assunto, que é bastante polêmico, ele diversifica sobre várias, ele conta sobre diversas áreas e a expectativa de ganho, tenho certeza que vai fazer bastante sentido para você. Eu espero que você goste, um abraço e a gente se vê até os próximos vídeos.